Seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar o Visão Legislativa. Neste programa, o nosso convidado é o vereador, presidente da Comissão Permanente de Finanças da Câmara, vereador Wilson Pio. E a nossa cadeira cativa, o presidente da Casa, vereador Rodrigo Alemão. Senhores vereadores, sejam bem-vindos a mais um Visão Legislativa. Eu agradeço, Márcio Chaves, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez comentando sobre os assuntos que assolam o nosso município e agradecer a presença do vereador Wilson Pio, do meu partido, nosso partido PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comissão de suma importância para a nossa cidade, inclusive nesse momento é a comissão que está dando encaminhamentos referente à nossa LDO, que está na iminência de ser votada aqui no nosso município. Vereador Wilson Pio. Quero agradecer aqui, o convite de estarmos aqui na TV hoje, e juntamente com o nosso presidente, o vereador Rodrigo Alemão, somos do mesmo partido, para tratarmos de assuntos concernentes à finança da nossa cidade. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse é o assunto deste Visão Legislativa. Mas para falarmos da LDO, precisamos falar de orçamento. O que é o orçamento? O que é a peça orçamentária? Vereador. Perfeito. O orçamento municipal, eu digo que é dividido em 3 partes. A primeira parte é o PPA, é o Plano Plurianual. Esse plano plurianual, ele serve para os 4 anos do mandato. Tá? Após isso, que é um primeiro degrau de toda a elaboração de todas as outras leis, tá? Ele vai dar prioridade para se fazer a LDO e, consequentemente, posteriormente, a lei orçamentária anual, que é a terceira peça dessa questão orçamentária de qualquer tipo de município, inclusive do Estado e também da União. Tá? E no primeiro ano específico de início de gestão, tem uma diferenciação, porque a LDO é votada primeiro do que o PPA. Tá? Mas as 3 peças orçamentárias que compõem a legislação orçamentária municipal são essas 3. O PPA, ele versa sobre quantos anos? Sobre os 4 anos da administração? Sim, são metas e prioridades para os 4 anos da administração. E é votado, nesse primeiro ano do mandato, nós estamos trabalhando com o PPA da gestão anterior, do orçamento e LDO também. Tá? Então, a partir deste ano, nós estaremos votando a PPA, que vai servir para os próximos 4 anos. Na verdade, o que nós vamos discutir aqui hoje seria a LDO de 2018. Né? Perfeito. E aí agora o PPA para os anos 2018, 19, 20 e 21. 21. Primeiro ano da gestão posterior também. A importância do orçamento. As pessoas têm uma ideia, o orçamento ele é uma peça, como o senhor mesmo disse, que é a finalização após 3 estudos, PPA, LDO, e então a peça orçamentária. Como é que a gente pode esmiuçar, falar desse orçamento? O que é o orçamento municipal? O orçamento é a lei mais importante que gere todos os tipos de recursos, de metas e prioridades do município. E a partir dali, por exemplo, são colocadas metas para a educação, para a saúde, para a assistência social, para o esporte, e todas essas questões têm que ser descritas nessas 3 peças orçamentárias, tá? No qual é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, após é enviado ao Legislativo, e aqui os vereadores eles têm a oportunidade de apresentar emendas, são feitas audiências públicas a fim de colher informações junto com a sociedade de qualquer tipo de alteração, de prioridade, de gasto, de despesa, e a partir dali é votado e o plenário decide pela aprovação ou não. Cada pasta tem um orçamento específico. A pasta de saúde, a pasta de educação, a pasta de cultura, todas elas têm um orçamento específico. Sim, é dividido por questões temáticas, né? Então temos a questão da saúde, educação, esporte, tudo isso são colocados ali, o valor percentual que é gasto, por exemplo, na questão da saúde, que no máximo são 15%, e ali as metas e prioridades no qual vão ser geridas a questão da saúde no município. Dentro da verba de cada pasta está também a verba da folha de pagamento? Nós falamos de 15% da saúde. Dentro desses 15% já está incluído o pessoal da saúde? Sim, o que acontece? O orçamento público, a questão de pagamento com o pessoal, tem o limite no qual a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que é no máximo de 54%. Então ele prevê que até 54%, independente da pasta no qual o servidor está lotado, tem que ser gasto e inserido na questão de pagamento de pessoal. Tá? Então tem a rúbrica lá, pagamento de pessoal. Tá? Então qualquer servidor lotado em qualquer tipo de órgão, tá, da administração é inserido na questão do pagamento de pessoal.
Vereador Pio, é um assunto muito complexo, o orçamento? O senhor acha que a população acaba tendo um desconhecimento pela complexidade do assunto? Hoje é importante a participação da população, né? E nós, como presidente da comissão, temos feito até uma grande divulgação, né? Tivemos já a audiência, né? A audiência pública sobre a LDO, onde depois que é feito a audiência, tem um prazo, né? Até de participação nas emendas, né? Que é um prazo de 10 dias para que tanto o munícipe como os próprios vereadores possam apresentar emendas referentes à LDO. Então, aquilo que está no orçamento de 2018, aquilo que vai ser planejado para 2018, ele tem que constar da LDO. Pode ser executado ou não, mas ele tem que constar da LDO. Perfeito. O orçamento anual, ele é a terceira peça. Tá? Então, após a votação do PPA, da LDO, nós votamos o orçamento, no qual tem que vir com os parâmetros estabelecidos no PPA, tá certo? E na LDO. Após isso tudo, daquilo que foi estabelecido como metas e prioridades, tem que ser necessariamente seguido pelo orçamento anual, pela peça orçamentária anual. Tá? E nesse caso, igual o vereador Wilson Pio disse, nós fizemos a audiência pública, que foi presidida pelo presidente da Comissão de Finanças, foram abertos prazos para a população apresentar emendas, tá? Para posteriormente os vereadores, caso entendam que seja realmente necessário apresentá-lo e emendar o projeto, é apresentado pela Comissão de Finanças. Então todas essas questões, essas etapas estão sendo cumpridas pela Câmara Municipal, conduzidas nesse caso pelo presidente da Comissão de Finanças. A cidade imagina, o governo municipal imagina que vai conseguir arrecadar um X e acaba arrecadando mais do que isso. Excelente, esperamos que aconteça isso. Mas a gente tem que fazer sempre a questão da perspectiva da despesa em cima da perspectiva real de arrecadação, para não se criar uma peça que futuramente vai ser impossível ser cumprida. Tá? Então o maior problema é referente às despesas, adequar as despesas à real situação de arrecadação do município. Se tiver um superávit, ótimo, maravilha. Tá? Então sobrará dinheiro para aplicar em várias áreas que sejam necessárias naquele momento. O que significa dotação orçamentária? Dotação é aquele valor específico a ser gasto em determinado setor. Dotação orçamentária para saúde, para pagamento de pessoal. Então, é uma rúbrica no qual consta o valor que vai ser aplicado referente àquele tipo de setor, aquele tipo da área no qual está sendo especificado. Então, eu tenho a pasta de esportes. Eu tenho uma dotação, um valor orçamentário para aquela pasta. Perfeito. Para que eu gaste a mais do que aquele valor, não tem problema, se você não pode gastar menos. Né? Por exemplo, as verbas carimbadas, educação, 25%, saúde, 15%, no caso de pagamento de folha de pagamento de servidores, 54%. Então são dotações no qual se prevê o mínimo a ser gasto. Não quer dizer que seja o máximo, se gastar 30%, 35%, não tem problema nenhum. Agora, se no caso de educação, de 25%, que é o mínimo, gastar 20%, aí o Poder Executivo vai estar incorrendo na lei de improbidade administrativa. Ou seja, um percentual que é dado por lei, através da Câmara Municipal, ao administrador público para que ele possa remanejar. Digamos, 10% do orçamento ele vai poder remanejar. É uma prática normal. Sim, inclusive é necessário se prever essa questão na linha de diretrizes orçamentárias que está sendo votada nesse momento, sendo discutida. E igual o vereador Wilson Pio, nós comentamos aqui antes, nesse ano o orçamento previu 10% de remanejamento e a lei de diretrizes orçamentárias que foi enviada para a Câmara também veio com esses 10% de que é a permissão do Poder Executivo remanejar verbas sem a necessidade de autorização legislativa. Ou seja, se não, acima de 10%, eu tenho que pedir uma nova autorização. Perfeito. Aí vai ter que enviar para a Câmara um projeto de lei especificando o motivo desse tipo de transferência financeira que é necessária, tá? E a Câmara vai analisar e aprovar ou não. No decurso dos 12 meses, ele tem 10% do orçamento para que ele possa remanejar. Ele pode remanejar tudo em um mês, ou em 2 meses, ou um ano inteiro. Fica exatamente. Dentro do orçamento, 10%. Passou disso, opa. Se realmente fixar em 10%, até 10%. Passou disso, autorização legislativa. É um percentual que dá uma margem para se administrar? Vocês consideram, vereador? Sim, mas de boa, né? Dá dentro daquilo que o prefeito acha que se faz necessário. Estamos nesse bate-papo aqui no Visão Legislativa, recebendo o vereador Wilson Pio, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, comissão permanente da Câmara, o nosso presidente Rodrigo Alemão. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre orçamento e lei de diretrizes orçamentárias.
Estamos de volta nesse segundo bloco do Visão Legislativa. O assunto, orçamento e lei de diretrizes orçamentárias. O presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, conosco, também o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Wilson Pio. Qual é o rito para se apreciar a LDO? Bom, o primeiro rito que foi feito aqui na casa, quando chega, passa pelas comissões, né, da casa, depois é feita uma audiência pública, na qual já foi realizada, né, e agora aguardamos, né, que a população viesse a trazer as suas opiniões, né, e segundo passa pelas emendas de alguns vereadores que têm a intenção de se fazer alguma emenda que foi feita, que é no prazo de 10 dias, ao qual Perfeito. não foi ainda apresentado. Findado. Então, o primeiro momento é apreciado pelas comissões da casa, todas as comissões da casa, e agora temos mais uma comissão, né, de desemprego, de emprego Correto. e desenvolvimento. Indústria. Passaram por essas comissões, aí ela segue para a apreciação da população, na audiência pública. Perfeito. A LDO, como bem disse o vereador Wilson Pio, vem para a Câmara, vai para a Comissão de Finanças. O prazo de vinda da LDO para a Câmara é 15 de abril, que foi cumprido, devidamente cumprido pelo Poder Executivo. A partir disso, a presidência da Comissão de Finanças emite o parecer referente ao projeto. Abre-se prazo para os vereadores apresentarem emendas, o que já se ultrapassou esse prazo. Foi realizado a audiência pública para a população se manifestar, apontar algum tipo de questionamento referente à LDO, o que já foi cumprido também essa etapa. E agora está na etapa de apresentação de emendas pela população em geral. Inclusive, eu quero destacar que foi pela primeira vez que nós colocamos, inclusive, no site da Câmara, uma chamada específica referente à LDO e prazo de emendas. Então, a gente deu a maior publicidade possível referente ao início do prazo das emendas para que a população efetivamente participe, indique e dê sugestões, críticas referente ao que é a peça orçamentária mais importante, tá? Dentro, lógico, dessas três que eu falei, para o município. Qual é a função da LDO? Ela normatiza, ela define parâmetros? Qual é a função da lei? A própria lei fala Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, é a diretriz para o orçamento municipal. Então ali ela vai dar todos os parâmetros no qual o orçamento municipal devem ser votados. Tá? E é de suma importância, porque ali que o legislativo, que é representado pela sociedade toda, tem condições de saber realmente o que é de diretriz, qual que é a importância de uma verba para determinado setor, de uma despesa. Então é de suma importância, porque dá a diretriz de tudo o que é de receita e despesa, de metas de receita e despesas para o ano. Ela trata de números ou conceito? Na verdade, é misto, é misto, das duas questões. Tanto, olha, há um planejamento para a área habitacional, aí consta na LDO. Não tem os valores, mas existe esse planejamento. A construção de casas populares, o convênio com o Estado para a construção, ele está na LDO. Tem uma questão aí específica referente ao primeiro ano do exercício. Porque a LDO, por exemplo, nós vamos votar de 2019 para 2020, ou melhor, de 18 para 2019, que é a próxima, vai constar lá, além da forma genérica de construção de conjunto habitacional, vai vir também um anexo nela, tá? Referente ao valor da dotação orçamentária que vai ser gasta de receita e despesa para cumprimento daquele objeto no qual consta lá de forma genérica. Só que no primeiro ano da gestão, tá? Esse anexo de metas e prioridades, ela vem com a PPA. Tem uma diferenciação, tá? O que é previsto na nossa lei orgânica e nosso regimento interno. Tá? Então, sempre assim, início de gestão, tá? Tem essa pequena diferenciação na LDO. Quando se fala, se não estiver no PPA, não pode estar na LDO. Se não estiver na LDO, não pode estar no orçamento. É uma escadinha, né, vereador? É uma escadinha. Então, primeiro degrau, PPA, segundo LDO, terceiro, que é a Lei Orçamentária Anual. No caso nós estamos falando dessa escadinha, é possível, após a aprovação, alterar o PPA? Na verdade, não. É uma lei que vai servir para os 4 anos posteriores, tá? Então, aprovou, sacramentou. Aquilo ali está sacramentado. É óbvio que, através da justiça, você pode questionar qualquer tipo de lei, entrar com qualquer tipo de ação de declaratória de constitucionalidade nesse sentido. Mas, pelo legislativo, não tem mais essa oportunidade. A reforma de uma emenda não existe. A oportunidade é na votação, tá? No trâmite interno aqui dessas leis.
Passou esse período de votação do PPA, não podemos votar. O legislativo não pode mais. Ainda, né, o presidente, a falar que vai haver ainda algumas audiências nos bairros, né? Para que a população venha participar, ainda vai haver mais discussões. Isso seria o orçamento participativo? Ele Correto. Está dentro da LDO? Isso. Exatamente. E foi muito bem lembrado pelo vereador que na lei orçamentária anual também se exige que se faça audiências públicas, no qual nós pedimos na audiência pública da LDO que sejam mantidas, inclusive ampliadas também pela forma virtual. Então, não necessariamente, para se fazer uma audiência pública, precisa estar naquele local, em bairro XY. Pode-se fazer de forma online, tá certo? Então, prioridades e metas para aquele bairro, quais são? Então, a população vai lá, tá certo? Coloca suas prioridades, metas, construção de centro de convívio, construção de uma creche, de uma escola, de uma praça, tudo nesse sentido, de fazer de forma online também, para dar maior acesso. Hoje todo mundo tem um smartphone com internet, e isso dá uma acessibilidade e uma transparência de tudo que vai ser votado muito grande. Então nós pedimos na audiência pública de finanças a ampliação dessas audiências. Esse orçamento participativo, não tem que ser eleito os delegados do orçamento, os coordenadores do orçamento, para que ele tome essa todas essas questões, né, vereador, são feitas pelo Poder Executivo, tá? Então essas audiências, tudo com participação do Legislativo também, que nós somos realmente o para-choque da sociedade, nós sentimos realmente o que acontece no dia a dia, mas com participação ativa do Legislativo, mas a proposta, a iniciativa dessas 3 leis é do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Então, o Legislativo só vai cobrar a execução dessas etapas, tanto das audiências públicas como do orçamento participativo. Existe um percentual dentro do orçamento participativo, ou seja, do orçamento para o orçamento participativo? Não existe percentual. Fala que tem que ter audiências públicas. Então, a população escolhe fazer algumas praças, determina que se faça algumas benfeitorias no bairro, cada bairro escolhe o que é prioridade para si e é colocado no orçamento. Isso tem um teto máximo ou não? Não. O executivo, ele é o autor do projeto. Então, em tese, o executivo pode moldar o projeto conforme a necessidade da população, que é o destinatário de todo o orçamento municipal, tá certo? A partir dali que se vem à Câmara, aí sim os vereadores podem fazer emendas, fazer direcionamentos, tá? Referente ao que entende com prioridade também, tá? E constando na peça orçamentária, aí sim vai para a sanção ou veto do prefeito. Qual o prazo que se tem para que a Casa de Leis aprecie e aprove, com ou sem alterações, a LDO? Bom, referente à LDO, hoje existe uma certa obscuridade quanto a isso, porque se fala o regimento interno e tem que ser aprovado até o primeiro semestre antes do recesso legislativo do meio do ano. Só que agora na Câmara nós não temos mais o recesso legislativo do meio do ano, só no final do ano. Então, em tese, nós temos que aprovar até o final de junho, tá, a LDO. Como a Câmara do Cubatão suprimiu o recesso parlamentar, essa interpretação referente à data que deve ser votada, o período que deve ser votado, acabou sendo prejudicada. Perfeito, que não está claro do período, mas a gente leva em consideração que o período do primeiro semestre se encerra 30 de junho. 30 de junho, tecnicamente, até Exatamente. esse período vai se apresentando. E a Comissão de Finanças, como tem sido para a Comissão de Finanças trabalhar todo esse trâmite, acompanhar esse desenvolvimento? O nosso papel tem sido fazer que a população participe, né? O senhor acha que a população precisa participar mais? Precisa participar mais, bem mais, João Chaves. Eu acho que até essa audiência, quando foi mantida, como o nosso presidente falou aqui agora, nas redes sociais, né, ir até os bairros, houve também a permanência, né, presidente? De ir aos bairros também, para ver, porque a população precisa entender o que está sendo em jogo, porque está sendo em jogo o futuro da população cubatense. Parece algo muito complexo. Está na hora de colocar isso em linguagem popular. Na verdade, é uma questão muito técnica mesmo, os orçamentos, a lei orçamentária, as 3 peças. A questão é a gente conseguir na maior transparência possível e colocar no linguajar realmente didático do que a população pode apresentar, igual emendas, o que é uma emenda, o que pode se apresentar. Então, esse tipo de situação, acho que é um trabalho que a comissão, junto com a presidência da Câmara, tem que se fazer para que a população tenha maior acesso e entendimento dessas peças orçamentárias para poderem participar. Que é importantíssimo participar, apresentar sugestões, vir até a audiência pública também, que necessariamente tem que ser feita aqui no plenário da Casa. Então, é importantíssimo, sim, trazer de forma mais didática possível, tá, o entendimento dessas leis.
Em relação às emendas, elas são encaminhadas, tanto os vereadores quanto a população, elas são encaminhadas ao Legislativo e vão para a Comissão de Finanças e Orçamento, ou elas seguem um rito diferenciado? As emendas. Digamos, eu Márcio Chaves, eu chego, bom, Perfeito. eu gostaria de sugerir que uma emenda na LDO é referente ao transporte público. Tanto as emendas dos vereadores como a também da população são encaminhadas para a Comissão de Finanças Permanente, tá? E o setor responsável da Câmara em recebê-las é o protocolo, que é encaminhado posteriormente ao DATEC, a nossa assistência técnica, a nossa departamento técnico da Câmara, tá certo? Em que, em conjunto com a Comissão de Finanças, vai fazer o parecer final. No caso, o único município, posso encaminhar uma emenda, ela tem que estar subscrita, tem que ter assinatura? Não, tem que ser subscrita, qualificar o cidadão que vai querer apresentar, sim. Não é necessário mais de uma pessoa assinando a emenda. Não, tá a pessoa mesmo. É individual. Individual, devidamente qualificada. É o momento em que o município pode colocar uma emenda individualmente. Perfeito. Essa emenda, na verdade, é como se fosse uma sugestão, tá certo? Que é encaminhada para a Comissão de Finanças, pelo departamento que eu acabei de dizer, em que vai analisar, tá certo? E se entender realmente que é viável juridicamente de estar apresentando formalmente depois ao processo da LDO, e do mesmo jeito da lei orçamentária anual, a copresidência do mesmo. O procedimento é esse. E o prazo, presidente? O prazo que é dado aos municípios? O prazo começa-se a contar a partir da data da audiência pública. Da audiência pública são abertos 10 dias, tá certo, para a população apresentar as emendas. Se vê uma forma melhor, né, para que ela possa participar mais. A população, até porque ela vem entender o que é isso, porque muitas vezes há uns questionamentos, por que não fez isso no meu bairro, né? Entendeu, presidente? O Rodrigo pode ter uma visão. Como você, como munícipe, pode ter uma visão para o seu bairro. No dia a dia, no dia a dia, você vai de outra forma. Eu dei até um exemplo na audiência, onde eu moro, lá no Rubens Lara, quando saiu o pessoal da Serra do Mar, das cotas que vieram ali para o Parque São Luís, ali, se fizeram um centro de convívio lá, que está fechado há mais de 5 anos. Se fosse discutido hoje pela população, lá por ele não seria um centro de convívio lá seria uma creche hoje. Uma outra destinação. Uma outra destinação dentro daquilo que foi o projeto inicial. Nós estamos aqui nesse bate-papo no Visão Legislativa, falando de lei de notícias orçamentárias. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Visão Legislativa. Senhores, a peça orçamentária da LDO está aí. Uma perspectiva do governo trabalhar o seu orçamento para o próximo ano. E, na verdade, como bem disse o presidente, hoje é o orçamento que foi aprovado no ano passado, na administração anterior, que é apreciado esse ano. Então, a possibilidade do governo que foi eleito começar a trabalhar o seu primeiro orçamento. E a Câmara, que foi eleita, também versar sobre essa primeira LDO. Qual é a expectativa do vereador Wilson Pio dentro dessa condição, dentro desse parâmetro de estar aí às vias de aprovar essa lei de diretrizes com emendas ou não? A expectativa hoje é grande, né? Até porque, se tratando da questão do parâmetro que você colocou aí, precisa até o PPA que seja enviado à casa, já foi solicitado pela comissão, seja enviado um anexo, né? Daquilo que o Executivo pretende fazer com o orçamento de 2018. Aí sim, aí nós vamos ter um parâmetro realmente de que aquilo que o prefeito pensa de se fazer pela cidade. Nós temos uma condição orçamentária que se imaginava passar da casa do R$1 bilhão. É a nossa realidade hoje? Infelizmente não é mais. Tá? E esse, inclusive, foi um grande problema que enfrentamos com a atual administração, porque fizeram uma previsão orçamentária na gestão anterior, pelo Poder Executivo, que fez uma previsão de cerca de R$1 bilhão 280 milhões para o nosso orçamento municipal deste ano. Porém, a previsão real de arrecadação chega a cerca de 780 a 800 milhões de reais.
Então a perspectiva hoje, nós estamos fazendo o orçamento para a gestão 2018, para o ano 2018, é das melhores possíveis, porque nós estamos trabalhando com a atual realidade do nosso município. É um município que não arrecada mais o que arrecadava outrora e despesas no qual se faziam em cima de uma previsão que nunca se chegou. Então, por isso também se justificou a necessidade de fazer vários tipos de reformas administrativas, readequações de contratos, para trazer a realidade atual do nosso município. E o orçamento, a peça global do orçamento que está sendo este ano aqui votada por nós, vai trazer essa realidade do município. Tá? Então, a perspectiva é que realmente vai se ter um ganho para a cidade, porque vamos fazer uma previsão de despesas em cima da realidade do município. Essa colocação do presidente ela é interessante, porque o que se fazia outrora, você fazia só uma previsão de 1 bilhão e 200 milhões, gastava-se como se tivesse 1 bilhão e 200 milhões e se arrecadava 780 milhões. Esse é o caos hoje que a gente vive na cidade. Então você cria sempre uma condição. A previsão de arrecadação nunca se chega ao que é. Mas a da despesa, você prevê a despesa, se faz a despesa em cima de uma previsão que nunca chega. Aí não tem como fechar realmente, tá certo? Agora, este ano nós estamos fazendo conforme a realidade, fazendo uma previsão de arrecadação real e uma previsão de despesa em cima da arrecadação real também. Qual é a arrecadação prevista, filho? Cerca de 800 milhões, cerca de 800 milhões vai ficar. De receita, que existe a receita do município e a receita corrente líquida, né? Que é aquilo que é da prefeitura. Eu estou falando referente à receita corrente líquida da prefeitura, que é em cima das despesas no qual a Câmara estará ali fazendo emendas, inclusive, apresentando sugestões. Então, dentro disso que é a perspectiva real, tá certo, de despesa do município. Aí eu volto àquele questionamento no primeiro bloco, que é nós temos um orçamento de 870 milhões, hipoteticamente falando. Se arrecada 900 milhões. Esses 30 milhões de superávit, eles têm que ser divididos a arrecadação, com cada pasta. A arrecadação é mensal, tá certo? Então a previsão é feita mensal, apresentada a cada quadrimestre aqui na Câmara, e aquilo que vai dando de superávit vai ficando no caixa da prefeitura e aplicando ali onde tem mais necessidade. Isso é feito. Isso não gera nenhum transtorno ao final do período. Não, na verdade é um transtorno bom, porque é positivo, exatamente, ao contrário. Então, todo mundo quer. Então, acredito que vai acontecer isso, porque a retomada da economia vai acontecer sim também, e a perspectiva é que ultrapasse o que é a previsão que a gente está votando. Aproveitando, em relação à Câmara, ao orçamento Câmara, existe alguma norma dentro da Câmara? Porque isso é orçamento prefeitura, mas orçamento da Casa de Leis. Bom, o orçamento da Casa de Leis ele é estabelecido pela Constituição Federal, lei orgânica, no qual é o 1/10 da Câmara, tá certo? Que é 6% do orçamento anual, tá? Em que todo dia 20 de cada mês o Poder Executivo tem que enviar para a Câmara, tá? Esses 6%, tá? Para as despesas da Câmara, pagamento de pessoal, despesas em geral da Câmara. E é bom ressaltar também que ao final do ano, aquele orçamento no qual nós conseguimos economizar, nós devolvemos ao Poder Executivo. Tá? Então esse dinheiro não fica nos cofres da Câmara, ele retorna ao município da economia que nós fazemos anual. Há uma necessidade da Câmara demonstrar a aplicabilidade do próximo orçamento? Existe algum planejamento? Existe a previsão legal de que a cada quadrimestre, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo apresentem à audiência pública, também é conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, de todo o balancete de despesa, de arrecadação, receita, despesa, tá certo? Isso é previsão legal. Vereador, primeiro ano de mandato como vereador, já diante de uma comissão, uma das mais importantes. E num momento crucial. Qual a expectativa do vereador Wilson? Imaginava esse momento, viver essa intensidade? Na realidade foi um grande desafio, né? Essa comissão, quando a gente foi colocado, né, nessa pasta, né, pela escolha dos nobres pares, né? É um desafio que a gente pegamos e, graças a Deus, temos conseguido entender, né, e fazer com que faça um bom trabalho nessa comissão. Não somente eu na comissão, né? A comissão era composta por 3, né? Perfeito. Entendeu? Por mim, pelo vice-presidente, que é o vereador Ivan Dobrando, e o vereador que é membro também da comissão, que é o Kleber do Cavaco. Parceiros também que têm nos ajudado a conduzir a comissão.
A expectativa de ambos para essa próxima LDO, para essa lei que vai ter um orçamento, né? A expectativa é das melhores possível, que é aquilo que eu comentei. Nós estamos fazendo uma legislação com a realidade do município, tá? E trazendo a realidade, você vai ter ganho, vai ter uma eficiência na aplicação dos gastos públicos, uma transparência na aplicação dos gastos públicos. E ao final, quem ganha de tudo isso é a população, o destinatário final do serviço público. Então, as perspectivas são as melhores possíveis para que o ano que vem nós tenhamos um orçamento realmente adequado à nossa atual realidade. Este ano a Casa votou uma lei da qual o vereador ele pode apresentar uma emenda destinando verbas do orçamento a determinadas áreas. Perfeito. Isso vai ser aplicado já para o ano que vem. Correto. É uma inovação que já existe em alguns outros municípios, tá certo? Em que é possível fazer emenda parlamentar impositiva, no qual hoje aqui em nosso município, a partir da próxima votação da lei orçamentária, os vereadores terão 1,2 orçamento, dividido entre todos os 15 membros da casa, tá? Para aplicação em emendas em que metade desse valor tem que ser específico para a área da saúde, tá? Já existe a nível nacional, estadual, e também, vou dar um exemplo, o município de Santos, que também tem esse tipo de emenda. É para a área da saúde, então, específica? 1,2 geral e metade em específico para a área da saúde, tá? E o que são essas emendas? Por exemplo, o vereador quer apresentar uma emenda para a compra de um equipamento de raio-x para o hospital. Então, esse valor que vai ser emendado ao orçamento vai se tornar impositivo ao Poder Executivo de ter que comprar aquele aparelho. Obrigatoriamente terá que comprar. Se torna obrigatório o Poder Executivo seguir a emenda do orçamento. Então, Desculpem, é que anteriormente existia a possibilidade de fazer emendas, mas não existiam parâmetros. Então, às vezes, complicava mais o orçamento do que não fazer emendas. Porque se mudavam a destinação de recursos, no qual depois o Poder Executivo se via numa situação de não conseguir cumprir. Para que a população tenha uma ideia, nós tivéssemos um orçamento de R$1 bilhão, 1,2% a Câmara poderia indicar. E cada vereador tem 1/15 desse 1,2%. Perfeito. 1,2 dividido entre 15 vereadores. Entre 15 vereadores. Então, se nós tivéssemos na casa de 10 milhões de reais ou 15 milhões de reais, seriam 1 milhão por emenda, hipoteticamente falando, 1 milhão por emenda impositiva, sendo que deste 1 milhão, meio milhão, 500 mil reais, obrigatoriamente na área da saúde. E é bom ressaltar também que tem toda a fiscalização do Poder Legislativo, do Executivo e do Tribunal de Contas, por exemplo, para uma entidade que venha receber uma emenda parlamentar para a compra de equipamento de informática. Então tem todo o parâmetro da fiscalização da documentação da entidade que vai ter que se habilitar junto ao Poder Executivo, tá? E também depois do cumprimento daquela emenda para a compra daquela destinação. Então, informática, um veículo para remoção de pacientes, tá certo? Tem toda a fiscalização posterior também, inclusive do Tribunal de Contas quanto à destinação desse valor. É quase como uma emenda do deputado estadual, deputado federal. Aí, vereadores, cabe também uma contrapartida, até numa emenda, o vereador define uma instituição para desenvolver tal projeto e a contrapartida seria um valor X, diante a condicionamento à emenda. É possível também? Acho que a contrapartida vai vir na forma social que vai ser prestado aquele serviço. Se você conseguir destinar uma emenda para uma entidade, por exemplo, a Associação da Divina Misericórdia, a Casa de Emaús, que faz um trabalho para moradores em condição de rua, você dando uma melhores condições para atender aquelas pessoas, a sociedade vai estar ganhando. Vai ter um trabalho, um serviço mais adequado. Então a contrapartida vai ser nesse sentido. Em relação às outras emendas que podem ser feitas pelos vereadores, a casa já tem uma expectativa? Já se discute em reuniões o total de emendas, o número de emendas? Não tem como ainda se discutir, porque vai ser discutida essa questão na votação do orçamento anual. Porque as emendas vão vir no orçamento anual, que é essa emenda impositiva. Tá? Não é essa emenda da LDO de hoje. Tá? Do orçamento anual, aí sim vão ser discutidas essas questões, tá certo? E cada vereador vai ter autonomia de destinar conforme entender, né, a necessidade dessas emendas. Estamos chegando ao final deste nosso bate-papo. Espero que tenha sido esclarecedor aí em relação à LDO e o orçamento, né, que são matérias complexas, mas nessa última meia hora tentamos aí levar uma forma mais simplificada para que as pessoas possam perder o medo, aquele mito, né, do orçamento. Vereador, sucesso à frente da comissão, sucesso do vereador e da comissão, sucesso da Casa de Leis da cidade.
Acho que agradecemos, né? Quero agradecer a participação, né? Juntamente com o nosso presidente, né? Bem esclarecedor. A gente se sente até confiante ao nosso presidente, né? Quero agradecer, Recíproco, recíproco. Quero agradecer à TV e ao nosso presidente. Presidente, mais um programa, um tema importante, agradecendo a sua participação. Eu que agradeço a participação do vereador Wilson, presidente da Comissão de Finanças, do senhor também, Márcio, nosso apresentador. E estou à disposição, acho que temos que discutir esses temas, esclarecer da melhor forma possível para a população, sempre pensando na participação da população. Tá? Eu acho que é de suma importância que a população participe e venham à Casa de Leis acompanhar as sessões da Câmara, acompanhem no site da Câmara os trabalhos dos vereadores. Estamos aqui de portas abertas para receber reivindicações, críticas, o que for necessário, sempre em prol da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui mais uma vez e se coloca à disposição sempre. E o Visão Legislativa vai ficando por aqui. Continue na nossa programação. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso conteúdo na internet, através do Facebook ou no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. E até o próximo programa.